Desafio de Genética e Biologia Molecular. Síntese de subprodutos. Integrantes: Ellen Andrade, Caroline da Penha, Luiz Antônio e Rosilene Soares. Introdução. A genética é uma área da biologia que estuda os mecanismos da hereditariedade ou herança biológica. Existem várias áreas do conhecimento que se relacionam com a genética, como a biologia molecular. Ao longo do desafio, alguns conceitos foram cruciais para o entendimento do conteúdo, iniciando pelo conceito de células haploides e diploides, que contêm respectivamente 1 e 2 cromossomos. Os cromossomos são sequências da molécula de DNA em forma de espiral que apresentam genes e nucleotídeos. Os genes são responsáveis por codificar informações que irão determinar a produção de proteínas. Os genes alelos são formas alternativas de um mesmo gene e que podem produzir características diferentes. Os indivíduos que apresentam pares de genes alelos idênticos são chamados homozigotos, enquanto os que possuem pares de genes alelos distintos são considerados heterozigotos. Existem duas classificações para os genes. O gene dominante é aquele que determina uma característica, mesmo em dose simples. Já o gene recessivo só se expressa quando em dose dupla. O conjunto das informações contidas nos genes é denominada genótipo, já a expressão dos genes é chamada de fenótipo. A herança ligada ao sexo é uma herança genética que tem relação com os genes que pertencem aos cromossomos sexuais. Já a herança autossômica ocorre em um cromossomo que não é responsável pela determinação do sexo do indivíduo. Subprodutos. No subproduto 1 foi proposto a confecção de um modelo 3D de uma molécula de DNA e RNA. O DNA e o RNA são formados por cadeias de nucleotídeos que, por sua vez, são compostos por uma base nitrogenada, um açúcar e um grupo fosfato. Existem 5 principais bases: adenina, guanina, citosina, timina e uracila, sendo que a uracila é encontrada apenas no RNA e a timina é exclusiva do DNA. No subproduto 2 foi realizado um relatório baseado em uma aula prática em que foi realizado um procedimento de extração de DNA de morangos e um procedimento para extração de DNA de saliva humana. Em ambos os experimentos foi utilizado detergente, sal de cozinha e álcool etílico gelado. Foi possível fazer considerações a respeito do resultado obtido com os experimentos. Primeiramente, os morangos foram macerados para aumentar a superfície de contato dos mesmos. A utilização do detergente foi para clivar as membranas das células que são constituídas de fosfolipídios. O NaCl neutralizou as cargas positivas do DNA e as negativas das histonas, impedindo o enovelamento. Por fim, o álcool gelado é capaz de desidratar o DNA, fazendo com que esse não fique mais dissolvido no meio aquoso e, devido à sua densidade, precipite. O subproduto 3 constituiu-se na construção de um infográfico sobre as variações da técnica de PCR, em que é utilizado amostras de DNA a ser copiado, primers, bases nucleotídeas, enzima taquipolimerase e tampão. Ter seu conhecimento leva à capacidade de identificar potenciais suspeitos, exonerar pessoas acusadas erroneamente, estabelecer paternidade e muito mais. O subproduto 4 foi a resolução de um caso clínico onde foi investigado qual a probabilidade de um casal que possui um filho com Gal, uma doença recessiva, ter seu segundo filho com a mesma patologia. Com isso, foi construído o heredograma da família e, após chegar à conclusão de quais eram os genótipos do pai e da mãe, foi feito o cruzamento de seus alelos. Sendo assim, foi determinado que o segundo filho possui 25% de chance de ser portador da doença e, além disso, a mãe, o pai e ao menos um dos avós paternos e maternos são obrigatoriamente heterozigotos. O subproduto 1 foi de suma importância para conhecer as estruturas do DNA e RNA, já que estão envolvidos na síntese de proteínas. O subproduto 2, juntamente à realização da aula prática, possibilitou a compreensão de mecanismos biomoleculares e genéticos vistos anteriormente em sala de aula, entretanto de uma forma mais dinâmica que permitiu a otimização da absorção do conteúdo. Com o subproduto 3, foi feito o estudo da prática de PCR, que permitiu aos alunos conhecer como irão futuramente aplicar seus conhecimentos da biologia molecular em cenários de diagnósticos. No subproduto 4, através do estudo da biologia molecular, foi possível aos alunos desvendar razões pelas quais muitas pessoas são afetadas por doenças hereditárias e como os genes são afetados após fazer uma análise da segregação de cada caso.
Conclui-se, portanto, que o estudo do presente desafio, desde a teoria até a prática, esteve diretamente ligado ao desenvolvimento de capacidades e habilidades, além de instigar o interesse dos alunos em investigações científicas, bem como na capacidade de resolver problemas.